2.56 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 208 Viagem no Tempo, De Volta ao Passado. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Vendo a expressão extremamente firme de Zong Kingsu, Sumo inconscientemente deu um pequeno passo para trás. Olá, dessa altura. Isso não equivale a comer arsênico no seu aniversário. Ela não quer mais viver. Não se confunda com a ilusão à sua frente. Na primeira vez, desci lentamente por aquele caminho do penhasco. Quando fiz, descobri que existe um segundo mundo aqui. A propósito, você sabe por que o nome do abrigo é Cantlelint? Olhando para a direção indicada na bússola, Zong Kingsu avançou lentamente, inclinando-se para a posição apontada pelo ponteiro e sussurrou para si mesma. O abismo é uma vela, e nós somos as chamas. Só pulando para baixo podemos iluminar este abismo escuro e alcançar a outra margem da salvação. Expirando lentamente, ela examinou a direção da bússola novamente e deu um passo à frente antes de se virar. Depois de dar mais 2 passos para trás e olhar para frente novamente, Zong Kingsu parou e fez sinal para Sumo se aproximar e observar. Este é o único ponto. Depois de pular, temos que passar por esta entrada para chegar à entrada das ruínas do tempo. Depois de entrar pela entrada, você obterá a moeda do tempo após concluir a tarefa. Você se atreve a entrar? De pé na frente do abismo vazio, as palavras proferidas por Zong Kingsu ricochetearam nas paredes do penhasco continuamente, transformando-se em um longo eco. Como você descobriu essa informação? Olhando para a expressão cautelosa de Sumo, Zong Kingsu riu e não respondeu esta pergunta. Para a consternação de Sumo, ela acenou com a mão livremente. Ela na verdade saltou. Ei! A escuridão abaixo dela engoliu tão rápido que Sumo não teve tempo de ver exatamente para onde Zong Kingsu estava indo. A névoa negra cobrindo o abismo mais uma vez permeou o espaço. Sumo convocou o painel do jogo e rapidamente clicou na lista de seus amigos, olhando para o pequeno ponto verde na frente do nome de Zong Kingsu. Enquanto o ponto verde estivesse aceso, significava que a pessoa ainda estava viva. Uma vez que o ponto verde ficasse cinza, isso significaria que aquela vida havia chegado ao fim e a pessoa desapareceria no nada eterno. 1 minuto se passou. 5 minutos se passaram. Mesmo depois que 10 minutos se passaram, o coração firme de Sumo ainda estava abalado quando ele percebeu que o ponto verde de Zong Kingsu estava aceso. Será que esta é realmente a entrada? Caso contrário, Zong Kingsu não teria motivos para ser tão corajoso. Depois de olhar para ele novamente, certificando-se de que o ponto verde de Zong Kingsu ainda estava aceso, Sumo puxou Mori Oreu. Oreu, há algum perigo abaixo? Embora a habilidade ativa de Oreu para detectar o perigo tenha se tornado uma habilidade passiva, seu poder não diminuiu, mas aumentou, transformando-se em uma habilidade de detecção que funcionava em qualquer circunstância. Olhando para o abismo, Oreu balançou a cabeça com desconfiança, indicando que não sentia nenhuma sensação de perigo. Olhando para o comportamento de Oreu, Sumo se preparou. Quando pularmos mais tarde, vocês dois me seguram com força. Cuidado para não soltar. Vendo os dois acenarem afirmativamente, Sumo estava determinado. Agarrando Oreu e Moori, ele pulou do penhasco na escuridão. O vento cortante e uivante. O som das batidas de seus corações. O zumbido foi criado quando eles passaram pelo ar. Havia incontáveis sons ecoando ao redor deles. Ao mesmo tempo, antes que Sumo pudesse examinar minuciosamente essa experiência sem precedentes, seus pés tocaram a terra. Depois de pular do penhasco, eles pareciam chegar a um mundo completamente diferente. Aqui, havia pássaros e flores, e algumas borboletas voavam sobre os campos de flores, perseguindo as abelhinhas à sua frente. Havia riachos gorgolejantes, serpenteando ao longo do solo, fornecendo umidade a cada flor que desabrochava lindamente. No entanto, quando Sumo olhou para eles com cuidado, todas essas visões desapareceram completamente. Em vez das flores,
Ele viu Zong Kingsu, que havia pulado antes, parada à distância com um sorriso no rosto. Embora a plataforma alta tivesse perdido sua ilusão, ainda mantinha a mesma forma do abismo escuro acima. No entanto, a maior diferença entre os dois era que este lugar era iluminado. Incluindo as rachaduras nas falésias do desfiladeiro, estando no topo desta plataforma, Sumo podia ver as coisas claramente. Incrível, não é? Quando entrei, também fiquei com muito medo. Depois de dizer isso, Zong Kingsu balançou a cabeça em resignação. Você pode abrir o painel do jogo e ver o que o prompt de notificação diz agora. Prompt de notificação? Ao ouvir as palavras de Zong Kingsu, Sumo ficou intrigado. Ele se concentrou e convocou o painel do jogo. No segundo seguinte, a luz do painel do jogo acendeu automaticamente. Como Zong Kingsu havia dito, um prompt de notificação apareceu nele. Registro, jogador Sumo entrou. Ruínas, registro. As ruínas aqui bloqueiam todas as funções do painel do jogo, exceto o espaço de armazenamento. Portanto, explore com cuidado. As ruínas não têm um logotipo correspondente no painel do jogo. Com todas as funções do jogo bloqueadas, enquanto Zong Kingsu procurava em outro lugar, Sumo aproveitou a oportunidade para convocar o painel do sistema, que surgiu silenciosamente. Felizmente, meu sistema não está bloqueado. Olhando para as funções coloridas do sistema, bem como o estoque de mais de 10.000 pontos de sobrevivência restantes, o pânico de ter chegado repentinamente às estranhas ruínas diminuiu significativamente. Ambos olharam em volta e, depois de vasculhar repetidamente a área por alguns minutos, os dois retornaram ao centro da plataforma. Tive sorte de poder entrar neste lugar da última vez. Desta vez entrei usando esta bússola, então não foi um problema, mas não há como encontrar a próxima entrada. Depois que ela terminou, Zong Kingsu entregou a bússola em sua mão. A bússola que originalmente apontava constantemente em uma direção havia sido danificada. Seu pino de latão estava torcido e seu interior estava uma bagunça. Olhando para ela, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de consertar a bússola e que seria necessário mais esforço do que entrar no local onde eles estavam. Então, esse era o problema. Zong Kingsu só poderia trazê-lo até este ponto nas ruínas misteriosas. Quanto ao problema de chegar mais longe, os dois têm que explorar e ver se a sorte está do lado deles. Claro, se eles não pudessem entrar, não havia com o que se preocupar. Eles seriam jogados fora pelas ruínas quando chegasse a hora. Esta não é a linha de pensamento correta. Já que esta bússola pode guiar o caminho, eu tenho algum objeto que possa localizar a entrada para o próximo nível. Olhando para a bússola quebrada, a mente de Sumo trabalhou rapidamente. Convocando o espaço de armazenamento, ele começou a procurar rapidamente na pilha de itens diversos para ver se algum objeto poderia ajudá-lo a localizar a próxima entrada. Na pilha de itens diversos, ele organizou os itens do mais valioso para o menos valioso. Roubar o dia, mudar a luz. Não. Pergaminho de pintura de montanha e mar. Não funcionou. Mesmo a divulgação dos segredos celestiais. Não funcionou. Todos os objetos foram examinados mentalmente por Sumo e jogados de lado um por um. Logo, restavam apenas alguns objetos. De repente, no canto, Sumo avistou um objeto que ele havia obtido, mas ainda não experimentou. A chave versátil. Essa chave poderia abrir todos os tipos de níveis e portas, desde que o local não tivesse dono. De acordo com esta descrição, a entrada das ruínas poderia ser categorizada como um nível. Se funcionar, trocar um único uso pela oportunidade de entrar nas ruínas do tempo seria um grande ganho. Sem esperar mais, Sumo foi até a plataforma e recuperou a chave versátil de seu espaço de armazenamento. A chave de latão parecia comum e pouco atraente, mas quando Sumo a colocou contra a parede interna, algo mágico aconteceu. À vista, a chave se transformou em uma poça de água amarela e foi repentinamente sugada pela parede, desaparecendo. Então, uma misteriosa porta amarela apareceu do nada na plataforma. Dong. Um som abafado reverberou pela plataforma e,
Ao ecoar pelo vale, parecia anunciar a abertura de um mundo. Zong Qingsu, que ainda estava examinando o chão mais longe, virou-se em estado de choque. Diante de seus olhos, a porta cor de latão se abriu de repente, revelando um mundo que exalava luz branca sem fim. As ruínas abriram diretamente. Zong Qingsu parecia atordoado e Sumo, que havia usado a chave, também estava um pouco atordoado. Afinal, essa era a primeira vez que Sumo usava esse tipo de chave. Também foi a primeira vez que ele viu uma cena tão estranha. Balançando a cabeça para expressar que não estava claro com a situação, Sumo viu Oreu balançando a cabeça silenciosamente ao lado. Com o coração pesado, o rifle automático M1 apareceu na mão de Sumo. Não dá tempo. Se eu não entrar agora, vamos ter que esperar Deus sabe quando. Eu vou entrar com eles. Você fica aqui e espera por mim. Se o tempo acabar e você for expulso, não importa. Voltarei a tempo. Sumo rapidamente deu a ela algumas instruções. Assistindo Zong Qingsu acenar em afirmação, Sumo não hesitou mais. Ele instruiu Mori a carregar Oreu enquanto ele segurava o próprio Mori. Os três brilharam na porta de luz. Depois que eles partiram, a calma foi restaurada na grande plataforma novamente. A porta de latão se fechou com um estalo, desaparecendo lentamente entre o céu e a terra. Na grande plataforma, Zong Qingsu ficou atordoado. Registro, você digitou. Duplicação. A duração da duplicação atual seria D. O método de saída da duplicação atual, morte ou conclusão da missão, gravar. Um dispositivo desconhecido foi detectado e está solicitando uma conexão. Deseja aceitar a conexão? Assim que ele entrou pela porta da luz, um mundo cheio de areia amarela apareceu diante dele. Olhando para as paisagens familiares ao seu redor, ele percebeu que Mori e Oreu haviam desaparecido. Sumo ficou atordoado. Estou de volta ao abrigo subterrâneo. Sumo estava naturalmente familiarizado com a bacia em que vivia há um mês. Ele até se lembrou da colocação das pedras perto do abrigo subterrâneo com muita clareza. Além do fato de que a alta inclinação, criada pela atualização do abrigo subterrâneo várias vezes, não existia mais, não era diferente de quando ele chegou pela primeira vez no terreno baldio do juízo final. Além disso, o livro que apareceu ao lado dele também corroborou a avaliação de Sumo. A duplicação quer que eu comece do zero? Sumo tentou invocar o sistema. Vendo que ainda havia dezenas de milhares de pontos de sobrevivência no painel do sistema e o rifle ainda estava pendurado em seu corpo, Sumo pegou o livro. Apresentações familiares e regras familiares. Depois de folhear o livro, como antes, transformou-se em uma armadura de tartaruga que construiria o abrigo. Exceto pelo fato de Sumo ter mudado e se tornado mais forte. Este mundo parecia ter sido redefinido e retornado ao seu estado original. Gravar. Um dispositivo desconhecido foi detectado e está solicitando uma conexão. Deseja aceitar a conexão. O prompt no painel do jogo soou novamente. Depois de pensar sobre isso, Sumo não escolheu recusar desta vez e tocou no botão aceitar mentalmente. Não houve explosão imaginária de luz ou cerimônia de conexão massiva. Após a conexão, a maior mudança foi que as funções antes bloqueadas, a maioria delas de repente ficaram acessíveis. As funções de fabricação são acessíveis. As funções de bate-papo também são acessíveis. As funções de negociação também são acessíveis. O que exatamente é este lugar? Vendo todas as funções se acenderem, Sumo curiosamente tocou no canal World Chat. O sistema de filtragem automática do painel do jogo mais uma vez rastreou o fluxo de informações no canal de bate-papo, mas quando Sumo viu as mensagens, ficou chocado. Eu não estava no abrigo há pouco. Como estou de repente neste inferno? Há um leão perto de mim. Socorro! Ele está de olho em mim. O fim da humanidade chegou. Ah, todos vão morrer. Todo mundo também tem apenas um abrigo que você pode construir. Diálogos familiares e até nomes familiares. Sem esperar que Sumo continuasse verificando, uma notificação de alerta de missão que nunca tinha sido ouvida antes se anunciou. Tarefa:
Certifique-se de que mais humanos sobrevivam ao primeiro desastre. Desastre noviço. Chuva ácida. Vírgula. Recompensa de tarefa. Recompensa em moeda de tempo. O valor da recompensa depende do grau de conclusão da tarefa. Registro. Foi detectado que você aceitou automaticamente a tarefa e as chances de sorteio serão recompensadas 3. Registro. Você gostaria de usar o sorteio? Me Post-Apocalíptico Shelter capítulo 209. Compensando o arrependimento, o núcleo finalmente apareceu. Voltei ao tempo em que cheguei ao deserto do juízo final. Olhando para as instruções de tarefas emitidas pelo painel do jogo e para a bacia não reclamada próxima, Sumo ficou muito feliz e explorou rapidamente as outras funções. Nesse momento, não apenas não havia taxas para os itens de fabricação no painel de função de fabricação, mas os itens que poderiam ser chamados de bugs ainda estavam lá. Mesmo o painel de transações não exigia nenhuma taxa de correio nojenta. Comparado com o mundo real que estava se preparando para o desastre do bem-estar, este mundo nas ruínas do tempo era simplesmente paraíso. Oreo e Mori estão presos em um espaço eterno, mas, enquanto eu puder sair, é equivalente a um segundo de tempo para eles. O painel do jogo era muito fácil de usar e indicava essas informações do outro lado do prompt de tarefas, aliviando o Sumo de suas preocupações internas. Entrando nas ruínas do tempo, parecia que enquanto ele pudesse completar a tarefa, tudo seria facilmente resolvido. Então não havia a necessidade de se preocupar com as recompensas e segurança nesse caso. No entanto, se a tarefa não pudesse ser concluída, tudo chegaria ao fim e ele naturalmente também não precisaria se preocupar com esse resultado. Sumo olhou para o pedido de tarefa novamente. Depois de memorizá-lo, ele convocou o painel de sorteio. Diferente dos sorteios anteriores, os itens de premiação desta vez foram ligeiramente ajustados. À medida que a roleta girava, Sumo não apenas viu as várias recompensas em moeda do tempo, mas também viu incidentalmente uma pequena fatia vermelha quase insignificante na roleta. Era tão pequeno que a etiqueta desse prêmio teve que ser pendurada na lateral. Era aparente o quão pequena era a chance de ganhar. Esses. A recompensa vermelha é a moeda do tempo de 100 anos. Isso não significa que, desde que eu possa obtê-la, posso aumentar diretamente minha vida útil em 100 anos. A recompensa vermelha foi a melhor. Em comparação com a recompensa de 100 anos, todos os outros itens de recompensa tornaram-se discretos. Depois de olhar para ele por um tempo, Sumo sentiu seu batimento cardíaco ficar mais rápido e sua pressão arterial subiu rapidamente. Ele simplesmente cobriu os olhos, selecionou suas 3 chances de empate e clicou no botão empate. Gira, gira. A roleta começou a girar rapidamente. Sumo resistiu a olhar para o que estava sendo desenhado, esperando até que todas as 3 chances de empate fossem usadas. Depois que o som desapareceu, Sumo lentamente abriu os olhos e olhou para os itens de recompensa que havia desenhado. O primeiro item que recebeu foi da seção amarela que ocupava metade da roleta. Como a maior seção de prêmios, os itens da recompensa amarela eram muito comuns e não era exagero dizer que se assemelhavam a itens de uma venda de garagem. Sumo tentou abrir o módulo de recompensa e encontrou uma motocicleta cross-country cheia de gasolina, uma recompensa bastante decente. O barril de petróleo que reabasteceu King Kong antes de ele partir ainda estava dentro do espaço de armazenamento de Sumo neste momento. Tinha uma capacidade total de 100 ele, o que seria suficiente para esta motocicleta rodar milhares de quilômetros. O segundo item ainda não saiu do personagem e pousou na seção amarela da roleta novamente. Depois que Sumo abriu um pouco decepcionado, 2 itens parecidos com moedas apareceram. Foda-se, desta vez em moeda de troca. Depois de olhar para os atributos, Sumo, que não se importou a princípio, ficou chocado. Moeda do tempo, um dia, vírgula, descrição, moeda misteriosa que contém os segredos do tempo. Tem uma aparência desconhecida, funções poderosas e alto valor de revenda. Primeira função, após o uso, a vida útil do jogador aumenta em conjunto com o número de dias de moeda.
Esta função ignora a condição física do jogador, aumentando forçosamente sua vida útil. Segunda função, carregá-lo com você compensará a penalidade de tempo equivalente listada na moeda. Terceira função, usá-lo em outros objetos ou itens atribuirá automaticamente diferentes bônus relacionados ao tempo com base nas propriedades do item ou objeto em que está sendo aplicado. Quarta função, nível de moeda insuficiente. Função atualmente bloqueada. Vírgula, valor de revenda, 20 pontos de sobrevivência. Peça, um dia. Vírgula, aparência da moeda do tempo não era digna de nota. Sua aparência era quase a mesma de uma moeda enferrujada apanhada na beira da estrada, com o único sinal revelador de sua singularidade sendo o padrão misterioso que ocasionalmente se revelava na moeda. Quanto às funções, a moeda do tempo tinha apenas 3 funções no momento, e as dezenas de funções restantes estavam atualmente bloqueadas. Uma peça é um dia e 2 peças são 2 dias. Se eu quiser cultivar sementes, essa quantidade de moeda de tempo é insuficiente. Sumo balançou a cabeça e manteve-o no espaço de armazenamento. Ele virou o olhar para o item final que havia desenhado. Era um item roxo que ocupava cerca de 1/10 da roleta. Nada mal. Vendo que ele não teve a sorte de receber uma recompensa da seção vermelha mais importante, Sumo também não ficou muito irritado. Ele escolheu abrir o item de recompensa roxo. No segundo seguinte, uma carta voou da rachadura no espaço e caiu levemente na mão de Sumo. Os atributos do cartão também foram exibidos simultaneamente. Cartão de realização de item, taxa de conclusão de 80%, descrição. Quando a taxa de conclusão da tarefa principal exceder 80%, você pode escolher qualquer item para trazer das ruínas com você. Se eu atingir uma taxa de conclusão de 80%, poderei trazer um item. Posso trazer esta armadura de tartaruga que estou segurando comigo? Eu ainda tenho muitas armaduras de tartaruga no abrigo, então isso é basicamente... Porra, como eu esqueci a armadura de tartaruga de Magoo. Neste mundo, ela ainda pode estar por aí em algum lugar. Olhando os atributos da carta, e a armadura de tartaruga à sua frente, Sumo, que originalmente pensou que o cartão era inútil, de repente se lembrou de uma coisa importante. No mundo real, a armadura de tartaruga do abrigo de Magoo estava faltando desde que ele encontrou o abrigo. Mesmo depois que o castelo Kobold foi destruído, Sumo também não conseguiu localizar o núcleo do abrigo de Magoo lá. Atualmente, desde que ele havia viajado no tempo de volta ao passado, era completamente possível aproveitar o não descoberto Deep Sea Shelter agora e abri-lo antes do previsto para remover o núcleo de dentro. Se eu conseguir encontrar o núcleo do abrigo de Magoo, essa taxa de conclusão de 80% deve ser alcançada. Receio que o núcleo do abrigo de Magoo represente a maior riqueza conhecida que perdi. Pensando no núcleo do abrigo de nível 5 de Magoo e na possibilidade de recuperar os segredos por trás de suas centenas de dias de sobrevivência no deserto, o coração de Sumo bateu rapidamente. Sumo guardou o cartão e passou algum tempo se orientando. Pouco depois, ele subiu na motocicleta cross-country e ligou o motor. Pisando no acelerador, a motocicleta cross-country saltou para frente como uma flecha solta da corda de um arco, deixando uma nuvem de areia amarela e fumaça em seu rastro. Um caminho familiar e um local familiar. A jornada da bacia até o abrigo do mar profundo foi curta. Sumo poderia simplesmente ter caminhado até lá com os olhos fechados, em vez de andar de moto. 3 a 5 minutos depois, o abrigo de alto mar de 2 andares apareceu na frente dele, e uma sensação indescritível de conforto de repente se derramou. A humanidade sempre experimentaria incontáveis arrependimentos em sua vida. Pode ser uma pequena falha, um impulso repentino ou até mesmo um arrependimento causado por não ter coragem suficiente. Sumo passou muitas noites refletindo sobre a localização do núcleo de abrigo de Magoo. No entanto, neste momento, olhando para o abrigo do mar profundo intacto, Sumo ainda superestimou seu nível de calma. Espero que o núcleo ainda esteja lá dentro. Sumo pegou um pacote de explosivos. Quando estava prestes a detoná-lo, percebeu outro benefício inesperado de estar nas ruínas do tempo.
contanto que ele pudesse completar a missão e retornar ao mundo real. Todos os itens que ele usou na ruína seriam reabastecidos. O que significava que, mesmo que ele usasse esse pacote de explosivos nas ruínas, desde que completasse a tarefa, seria automaticamente recompensado a ele ao sair. Um arranjo extremamente conveniente. Se fosse mais alguém entrando nas ruínas, isso pode não ser um fator importante. No entanto, para Sumo, olhando para os poucos objetos e itens aterrorizantes em seu espaço de armazenamento, Sumo de repente se sentiu 100% confiante em realizar esta tarefa. Grande irmão Magou, seu amigo Sumo está aqui para incomodá-lo novamente. Perdoe-me. Se eu puder retornar ao universo paralelo, ajudarei você a entregar a carta. Sumo curvou-se respeitosamente para a porta 2 vezes, antes de colocar o pacote de explosivos contra o canto, mas longe do pilar de carga. Ele então lentamente acendeu a espoleta. Craque. Crepita. O som da espoleta queimando quebrou a atmosfera silenciosa. Depois de dar outra olhada rápida para confirmar que não havia problemas, Sumo recuou a uma distância de 50 metros e deitou-se no chão para observar e esperar. Embora meio quilo de explosivos fosse bastante poderoso, era insuficiente para causar danos estruturais significativos ao abrigo do mar profundo, a menos que fosse colocado próximo ao pilar de suporte de carga. Até agora, Sumo tinha uma vasta experiência no uso de explosivos, além de estar muito familiarizado com a estrutura do Deep Sea Shelter. Ele tinha 100% de confiança em relação a este assunto. Estrondo. A contagem regressiva de 1 minuto terminou e uma espessa nuvem de fumaça amarela subiu ao céu. A fumaça foi lentamente soprada pelo vento perto do abrigo do mar profundo e se dissipou na distância. Onde a fumaça densa se dissipou, apareceu um grande buraco pelo qual uma pessoa poderia rastejar. Embora não tenha sido a primeira vez que o Deep Sea Shelter foi danificado, desta vez parecia diferente. Com o corpo em perfeitas condições, Sumo avistou uma pequena árvore próxima e rapidamente agarrou alguns galhos e os materiais necessários para fazer a tocha de fogo. A tocha de fogo ainda estava na lista. A fabricação não custava nada, então ele poderia ser tão rebelde quanto quisesse. Com uma pitada de suas mãos, a madeira e as fibras vegetais desapareceram, e uma tocha que ele não via há semanas na realidade apareceu novamente em suas mãos. Sumo pegou o isqueiro e o acendeu, antes de carregá-lo para o abrigo com arrogância. Assim que ele entrou, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o cadáver de Magou. Desta vez, porém, o cadáver estava inteiro e os ossos não haviam sido danificados, pois estava encostado na parede. Parecia que Magou havia morrido de desidratação. Além disso, ao lado da mão esquelética de Magou, Sumo viu um núcleo. O núcleo era enorme, na medida em que cobria metade de seu corpo. Acima do núcleo da armadura da tartaruga, a habilidade de água do clã da sereia fluía continuamente, liberando seu poder mágico. Eu apostei corretamente. O núcleo de Magou está realmente aqui. Tudo tem um lado positivo. Ele havia desistido da esperança de encontrar o núcleo de abrigo de Magou. Quem diria que o destino permitiria que ele encontrasse o núcleo dessa maneira? O processo foi simplesmente tortuoso e bizarro. Sumo tentou abrir o núcleo do abrigo. Quando ele recebeu o prompt de notificação que exigia que ele possuísse um núcleo de abrigo completo e destruísse o abrigo do mar profundo para se fundir com o seu, Sumo não apressou as coisas e colocou o núcleo de abrigo de Magou no espaço de armazenamento. Claro, com tantas coisas dentro, não havia espaço de armazenamento suficiente para um núcleo de abrigo tão grande. Sumo ainda estava de bom humor, então ele acenou com a mão e gastou 800 pontos de desastre para aumentar a capacidade de seu espaço de armazenamento em mais 4 metros cúbicos. O espaço de armazenamento lotado de repente ficou muito mais espaçoso quando a luz de atualização piscou. Sumo agora havia realizado um desejo que estava guardado dentro de seu coração por muito tempo. Depois de olhar para os itens restantes e pensar por um tempo, Sumo simplesmente saiu do abrigo do mar profundo depois de preencher temporariamente a lacuna com solo. Depois de ser transportado para cá,
Lembro que o primeiro desastre de chuva ácida ceifou a vida de aproximadamente 150 milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas morreu de sede e fome, e muito poucas delas foram atacadas e mortas por criaturas mutantes. Portanto, tudo o que tenho a fazer é fornecer água suficiente para todos e ganhar posição e influência suficientes para garantir que esse grupo de pessoas me ouça obedientemente e sobreviva o máximo possível. Claro, a atual crise de água potável ainda não estourou, então ainda não é hora de fornecer água a eles. Descobrindo alguns pontos sutis mentalmente, ele notou que ainda era cedo quando olhou para o céu claro. Sumo começou a rir e dirigiu a motocicleta cross-country para longe. Se outros entrassem nas ruínas do tempo, isso provavelmente seria considerado um teste para suas capacidades de sobrevivência. No entanto, para Sumo, que estava enfeitado com equipamentos e itens formidáveis, as ruínas do tempo eram simplesmente uma oportunidade de compensar os arrependimentos perdidos. Mi Post-Apocalíptico Shelter Capítulo 210. Olá, você se lembra de mim? É uma pena que Oreo não está aqui, senão ela não estaria latindo alegremente comigo. Sentindo o vento passando por ele enquanto ele avançava, Sumo se sentiu muito confortável pilotando uma motocicleta cross-country pelo deserto. Para ele, esta foi uma rara oportunidade de relaxar o corpo e a mente. As ruínas do tempo pareciam perigosas, e Sumo havia pensado da mesma forma antes de realmente entrar. No entanto, Zong Kringsu nunca teria esperado que, depois de chegar às ruínas do tempo, Sumo estivesse sentindo uma sensação de liberdade e relaxamento muito mais confortável do que uma sessão de spa no valor de vários milhares de yuans. Sumo dirigiu a motocicleta enquanto identificava os pontos de referência ao longo do caminho. Sem muito esforço, ele encontrou um caminho para o campo de mineração de salitre. Somente ao longo deste trecho de 10 quilômetros de terra, Sumo pôde ver que 3 abrigos já haviam sido estabelecidos. A bagunça que Wang Biao e seu grupo deixaram para trás após o ataque estava mais lá. Então desta vez, quando Sumo passou por essas pessoas em alta velocidade, eles ficaram chocados sem sentido. Ei amigo, você conseguiu trazer uma motocicleta quando foi transportado? Isso é incrível. À distância, Sumo viu que alguém estava gritando. Ele se virou naquela direção e cavalgou vagarosamente. Essa pessoa foi morta por Wang Biao e seu grupo no mundo principal antes mesmo de Sumo entrar em contato com ele. Quando ele vasculhou as ruínas de seu abrigo mais tarde, ele havia sido destruído por outros e nada foi deixado para trás. Ele era uma pessoa lamentável. Sentindo alguma emoção por este infeliz vizinho que havia falecido perto de seu abrigo, Sumo chegou ao lado dele, entregando-lhe uma panqueca e uma garrafa de água. Pegue e coma. Lembre-se de permanecer vivo. Carregando um rifle e vestindo um uniforme e armadura de combate preto como breu, a imagem de Sumo deixou uma marca indelével nos olhos das pessoas comuns por quem ele passou. O homem ficou ali atordoado na frente de sua casa de madeira até que Sumo acelerou o motor e saiu. Ele estava confuso sobre como Sumo tinha um equipamento tão exagerado quando todos os outros que foram transportados não tinham nada do tipo. Wang Biao e seu grupo provavelmente estão localizados em algum lugar nesta direção. Sumo tentou se lembrar das direções de Wang Biao no mapa. De acordo com as placas no terreno, Sumo ajustou seu curso e continuou a observar. Ele não vagou muito antes de encontrar Wang Biao, que avançava cuidadosamente no terreno baldio. Wang Biao não escolheu colocar o núcleo de seu abrigo no mundo principal e, naturalmente, também não fez isso nas ruínas do tempo. Olá, irmão Biao. Lembra de mim? À distância, Wang Biao ficou muito feliz ao ver Sumo andando de motocicleta, mas rapidamente mudou de ideia depois de ver o rifle. Em seu coração, embora Sumo não estivesse exibindo nenhuma hostilidade, havia uma sensação inexplicável de medo que deixou seu coração inquieto. Quem é você? Eu sou Sumo. Irmão Biao, você não se lembra de mim? Olhando para a expressão confusa de Wang Biao, Sumo parou a motocicleta e removeu sua máscara. Uma pitada de alegria foi mostrada em seu rosto. Wang Biao vasculhou sua memória e descobriu que realmente não conseguia se lembrar de quem era Sumo.
Um focinho preto foi colocado contra sua cabeça. Irmão Obião, foi você que me atacou na vida passada. Nesta vida, acho justo que esses papéis sejam trocados. Sumo sorriu ao olhar para a expressão horrorizada de Wang Biao. Ele atingiu a cabeça de Wang Biao com a arma, derrubando no chão. Sumo então destravou a segurança do rifle e puxou o gatilho sem hesitar. Bang! A terrível energia cinética da bala perfurou a cabeça de Wang Biao. Até morrer, Wang Biao não sabia o que havia feito de errado. Talvez em sua consciência moribunda, ele estivesse contemplando a verdade da declaração de Sumo. Esse tipo de pessoa, não, esse tipo de besta, não deveria ser deixado vivo nem nas ruínas do tempo. Depois que ele sentiu o cheiro de sangue no ar, o rosto de Sumo brilhou de forma assassina. Então ele colocou a máscara novamente e voltou à estrada. Como Wang Biao estava aqui, seus outros cúmplices não estariam longe. Sem muito esforço, após uma busca em forma de leque ao longo da área circundante de 3 quilômetros, as 5 pessoas que atacaram o abrigo naquela época foram todas mortas por Sumo, tornando-se os primeiros humanos a morrer no deserto. Depois de confirmar que não deixou nenhum de seus alvos de fora, ele deu mais uma olhada no homem de óculos que havia caído atrás dele. Sumo tirou a máscara e voltou à estrada. Seu destino desta vez estava na direção do acampamento Kobold. O ponto de desova de Kento Maeda era perto do acampamento Kobold. No entanto, os kobolds atuais ainda não haviam obtido a pólvora. Por enquanto, Maeda ainda não havia cumprido essa tarefa, e a batalha entre os kobolds e o povo dos ratos também não havia ocorrido. Como Sumo possuía o próprio diário de Kento Maeda, sua busca pelo homem foi ainda mais fácil do que por Wang Biao. À distância, Sumo viu Kento Maeda, que fugia cautelosamente no deserto. Ei, Kento, Kento. Aqui, aqui. Não fuja, seu amigo está vindo para ajudá-lo. Parado na encosta enquanto olhava para Kento Maeda à distância, Sumo gritou com ele com entusiasmo. Kento Maeda, que ainda corria lá embaixo, ficou chocado. Vendo Sumo parado na encosta acenando para ele, ele ficou totalmente confuso. Você. Você me conhece? Sim, eu te conheço. Eu sou Sumo, e somos velhos amigos. Você me mandou muitas coisas boas. Kento mano, você esqueceu? Sumo sorriu enquanto descia a colina. Olhando para o confuso Kento Maeda, Sumo guardou o rifle AM1 no espaço de armazenamento. Maeda ficou chocado com o comportamento de Sumo. Eu nunca te vi antes. Vendo o olhar perplexo de Maeda, Sumo riu. Ele então puxou um item familiar de seu espaço de armazenamento. O diário manuscrito de Kento Maeda. Aproveitando o amplo tempo que tinha, Sumo quis realizar um experimento. Um experimento que poderia testar as regras das ruínas do tempo. Aqui, pegue. Este é o seu diário manuscrito. Dê uma lida. Contanto que ele completasse a tarefa atribuída, tudo seria restaurado de volta ao seu estado original. Portanto, Sumo não estava preocupado que Maeda destruísse quaisquer segredos que ainda estivessem escondidos no diário. Pegando o diário, Maeda não sabia como reagir. No entanto, quando ele abriu a primeira página e viu fonte familiar, ele imediatamente teve um traço de cautela em seu rosto. Então, quando ele começou a ler a segunda página, sua expressão cautelosa ficou horrível. Gotas de suor rolavam de sua testa para o papel. O primeiro dia. O segundo dia. As páginas do diário foram rapidamente folheadas uma a uma por Kento Maeda. Vendo algo que parecia ser suas próprias anotações pessoais, a palavra impossível repetidamente saiu de sua boca. Clang. Ao virar a página no nono dia, ele finalmente viu o nome de Sumo escrito no diário. Maeda pareceu perceber algo e de repente ergueu a cabeça. Eu te matei. Não. Você me matou? Você se matou. Vendo que Kento Maeda havia começado a perder a cabeça, Sumo balançou a cabeça e disse com pesar. Para ser honesto, embora eu tenha matado você uma vez, ainda estou curioso. Você pode me dizer se a pessoa no diário é realmente você e por que você teve a confiança de tentar me matar? Vendo as palavras arrogantes de Sumo,
Sua expressão indiferente e sua terrível armadura, Kento Maeda não hesitou e imediatamente tentou escapar. Ele correu. Ele correu loucamente e desesperadamente. A velocidade de corrida de Maeda era muito rápida, cobrindo uma distância de 100 metros em apenas 14,5 segundos. No terreno baldio, isso pode ser considerado uma performance quase sobre-humana. A areia amarela ondulante foi levantada por seus passos frenéticos. O horror de enfrentar essa situação de vida ou morte drenou todo o potencial armazenado nos músculos de Maeda. No entanto, olhando para a figura fugindo rapidamente dele, Sumo balançou a cabeça com pesar. Ele se virou e voltou para a motocicleta. Parece que as ruínas do tempo são um ecossistema autônomo, e todos não duvidarão da autenticidade do mundo em que vivem. Mas quem seria capaz de dizer a verdade entre a realidade e uma ilusão? Pisando no acelerador, ele ficou atrás de Kento Maeda o tempo todo. A distância entre os dois foi mantida em cerca de 300 metros. Vendo o ritmo de Maeda diminuir gradualmente, Sumo também diminuiu sua própria velocidade e deslizou para a frente. Deixe eu ir, eu serei seu escravo. Eu trabalharei como um cavalo para você. Maeda estava sem fôlego depois de toda aquela corrida. Observar a abordagem de Sumo era como observar um gato pegando um rato. Maeda Kento gritou enquanto caía no chão em desespero. A aparência de Kento Maeda agora não refletia o vilão estrategista, cuidadoso e astuto escrito no diário. Que pena. Seja uma boa pessoa em sua próxima vida. Depois de repetidas experiências, ele descobriu que Maeda realmente não conseguia descobrir que este mundo era uma ilusão. Sumo sorriu levemente e sacou seu rifle. Bang! Uma bala foi disparada e o sangue jorrou. Depois de matar o vilão que quase mergulhou o abrigo subterrâneo em uma crise, o coração de Sumo de repente se sentiu revigorado. Sua alma parecia nutrida e todos os arrependimentos que ele tinha sobre isso antes foram apagados. Tempo. É uma coisa tão boa de se ter. Contanto que você tenha tempo a seu favor, você pode consertar o arrependimento voltando ao passado. Dizem que não há remédio para o arrependimento, mas, com o poder do tempo, você pode transformar qualquer arrependimento em um final satisfatório. Infelizmente, o que acontece nas ruínas do tempo não pode afetar o mundo exterior. Acho que isso pode ser considerado uma duplicação do tempo para meu próprio rejuvenescimento e paz de espírito. Sumo tirou as 2 unidades de moeda do tempo do espaço de armazenamento. Apertando-os em suas mãos, e olhando para o cadáver de Kento Maeda no chão, Sumo parecia tocar um limite invisível. Se esse limite fosse rompido, os humanos poderiam colocar as mãos em tecnologias ainda mais avançadas, entrando em uma nova era tecnológica. Se não pudesse ser quebrada, a tecnologia existente só poderia ser mantida e desenvolvida lentamente. Cada desastre é um obstáculo. Depois de ultrapassar esse obstáculo, um desastre pode se transformar em uma oportunidade inestimável nas mãos dos fortes. 2 tiros foram disparados novamente para se certificar de que Maeda estava realmente morto. Depois disso, Sumo saiu. Depois de chegar às ruínas do tempo, parecia que Sumo seria capaz de consertar todos os arrependimentos que deixou para trás no mundo principal. Contanto que ele concluísse a tarefa, ele poderia sair das ruínas e retornar ao mundo principal. Ainda faltam 4 dias para o desastre acontecer. Para onde deve ir durante esse período? O vento forte soprava em seus cabelos. Observando o céu escurecendo, Sumo não sentiu a mesma tensão que sentiu quando chegou ao deserto. A escuridão não é uma coisa assustadora. Em vez disso, o mais assustador é não ter força suficiente. Eu não sei se Zong Kingsu. Ah, certo, posso ir visitar Zong Kingsu para jogar. Pensando em Zong Kingsu que ainda estava esperando do lado de fora, o rosto de Sumo tinha uma expressão engraçada. Depois de identificar a direção em que o Candlelit Shelter estava, ele cavalgou em direção a ele. O Candlelit Shelter compreendia apenas a pequena equipe de 4 guardas prisionais no primeiro dia, os outros ainda não se juntaram por enquanto. No entanto, pelas conversas casuais que teve com Zong Kingsu, Sumo sabia a localização do ponto de desova de Zong Kingsu.
Aquele local era o mais plano de toda a planície, e os 4 guardas da prisão mais tarde se mudaram para lá junto com o resto da equipe. Ele havia viajado por essa estrada muitas vezes no mundo principal. Embora não houvesse mais nenhuma marca de pneu na estrada, Sumo poderia encontrar a seu caminho usando sua poente para navegar ao seu redor. Gradualmente, quando o sol se pôs e os faróis da motocicleta iluminaram a distância, Sumo finalmente viu o contorno de uma cabana quente não muito longe. Sob a luz da tocha, uma mulher expôs cautelosamente metade de seu rosto, olhando silenciosamente para Sumo que se aproximava. Com sua boa visão, Sumo pôde identificar imediatamente o rosto da mulher claramente com um único olhar. Era a Zong Kingsu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.